Oi pessoal, eu sou Adriano, professor de artes, tudo bom? Sejam bem-vindos e hoje vamos falar sobre expressionismo abstrato, parte número 2. Vamos mostrar os elementos essenciais, trazendo seus aspectos teóricos e práticos. Primeiramente, com relação à contextualização, vamos tentar entrar no foco nessa aula. O sentimento pode ser transmitido sem uma mensagem figurativa? O corpo em ação pode ter um papel dentro da pintura? Ou seja, você acha que teu corpo ele pode fazer parte da pintura sendo movimentado? Vamos pensar e vamos em frente. Primeiramente, o mundo tinha sido transformado pela tecnologia, pela guerra. A arte toma uma posição avant-garde em busca da expressão criativa. O surrealismo de Breton já havia inovado a estética e, sob a influência do abstracionismo de Kandinsky, a arte busca novas formas visuais. Então a gente vê que a guerra, que nem eu sempre cito, né? A guerra, ela impactou todo o período contemporâneo, vamos colocar dessa forma. Ou seja, existe um antes-guerra, depois-guerra. Estou falando de Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma grande transformação, mas como teve a Segunda Guerra Mundial, foi exatamente a continuidade daqueles problemas que já estavam tendo dentro de todo o mundo. E isso afetou a arte. A arte, ela começa a ter uma posição chamada vanguarda. O que é a vanguarda? É a guarda avançada. A arte, ela não viu mais que ela tinha a possibilidade de ficar no belo, ficar representando aquela coisa muito bonita, mas ela viu a necessidade de começar a trazer os problemas do mundo e ficar à frente da população, sendo um porta-voz da população, mostrando os problemas que estavam acontecendo, sendo um momento de alerta para tudo o que estava acontecendo. E nesse momento, o surrealismo Breton, André Breton, em 1924, lembrando que ele já tinha lutado na guerra, ele tinha sofrido os horrores da guerra, e quando ele vem, ele começa a pintura mais ou menos baseada na pintura metafísica de Chirino. Ele já tinha aquela coisa de trazer o irreal e trazer o inconsciente. Ele traz também o traumatismo dos homens vindo da guerra. Ele traz o traumatismo humano, os problemas vindo pelo humano. Exatamente as teorias de Freud, sobre aqueles problemas que são carregados no inconsciente. Ele começa a trazer isso para a pintura. Isso revoluciona. E também teve inovação estética sob a influência do abstracionismo. Se lembra que nós falamos uma aula anterior sobre Kandinsky? Kandinsky ele traz uma nova interpretação, fazendo a retirada da figuração, trazendo a intuitividade na arte. Então, esses dois molhos artísticos, eles estão rodando nessa panela que é o mundo, e a arte por si só, ela tem uma metamorfose constante, ela procura uma forma de se expressar. A arte vai utilizando os artistas e vai utilizando sua linguagem universal e vai trazendo novos resultados. E esse caminho que está começando agora. E nós temos que o movimento artístico tem seu início lá em Nova York, Estados Unidos, logo após o período da Segunda Guerra Mundial. Estou falando agora de expressionismo abstrato, gente. Sendo o primeiro estilo pictório norte-americano a ter reconhecimento internacional, tirando da Europa a centralidade da arte moderna. Gente, esse aqui é uma composição do Jackson Pollock, número 26, em 1949. Nós vemos, gente, que durante toda a história das artes, nós vimos que, tirando a arte antiga, que já estava um pedaço da África, mas estava na Europa também, quando nós vamos para a Idade Média e a gente surge no Renascimento, nós temos a Europa como grandes centros. Nós temos Roma, nós temos Florença, nós temos aquelas capitais, nós temos Paris, nós temos a França em si, as grandes capitais da arte. Ela vai se propagando, vai propagando a ópera, vai propagando o balé, vai propagando o teatro, vai propagando a pintura, vai propagando tudo. Mas, de repente, surge uma escola de Nova York que traz uma gama de pintores e, da primeira vez em muitos séculos de história, a arte sai do velho continente e vem para o novo continente. Então, Nova York se torna o centro de toda a arte porque traz a inovação que o mundo estava precisando logo no período pós-guerra, década de 40, 50. Então está tendo um limiar de uma coisa nova. Lembrando que o mundo está vindo de uma época de guerra, está tendo uma época de muita recessão, está tendo muita pobreza, muita destruição, e a arte vinha trazer exatamente uma esperança, trazer uma coisa nova para esse mundo muito sofrido. E nós temos então o início dessa arte moderna em solo americano agora. Pegue Guggenheim, investidora nas artes, de 1939 a 1941, resolve adquirir uma coleção de arte moderna com a ajuda de Marcel Duchamp. Ela organiza uma exposição em Nova York dos artistas dos Estados Unidos e descobre Jackson Pollock. Olha que interessante, né? Peggy, ela era filha de Benjamin Guggenheim. Benjamin Guggenheim era um rico industrial, uma das famílias mais ricas que tinha nos Estados Unidos. Ele morre no naufrágio do Titanic de forma muito heróica. Então, ele estava vinculado ao Titanic e falece, e sua filha herda tudo, e ela já era uma pessoa meio de vida, fica melhor ainda. E ela é uma apaixonada por arte. Uma apaixonada por arte, ela tinha uma fascinação, e ela entra em contato com Marcel Duchamp.
Marcel Duchamp, grande dadaísta, que vem a trazer a questão da arte conceitual para o mundo. Marcel Duchamp a ajuda a interpretar essa arte nova que está surgindo, essa arte moderna. Então, Marcel Duchamp foi o tutor da PEG, trazendo exatamente essa visão. E dentro de uma das exposições que ela organiza em Nova York, sendo que ela estava querendo fazer todo um repertório de artes, porque ela queria abrir um museu, a primeiro momento ela tinha aberto um museu em Londres e fechou, mas ela estava pretendendo fazer um museu que posteriormente ela ia abrir em Veneza, e ela estava fazendo assim, uma coleta de obras, então ela estava procurando novos talentos. E quando ela faz essa exposição em Nova York, que convida todos os artistas amadores e profissionais a participarem, ela descobre Samuel Pollock. Jackson Pollock. Quando ela está vendo a obra de Jackson Pollock, Peg estava com Pierre Mondrian ao seu lado. E Pierre Mondrian olha para ela e fala, ó, tá vendo esse menino aqui, ó? Presta atenção nesse rapaz, ó. Esse cara tem potencial. Então, se você quiser dar uma chance para alguém, dá uma chance para esse menino. E na mesma hora ela fala assim, não, eu tenho que ver esse rapaz. E ela entra em contato com o Jackson Pollock e faz o primeiro acordo com ele. Oferece um contrato a Pollock vinculado a uma produção mensal. Dessa forma, ele pode se dedicar só à pintura. Ele tinha como influência o abstrato de Kandinsky, as teorias de Carl Jung e os murais de Diego Rivera. Aqui tem Homem Nu com Faca, de 1938. Então, ele tinha essa linha de obra nessa época. O que acontece? Pollock ele trabalhava, e por coincidência, Pollock trabalhava no Museu de Solomon Guggenheim, que era tio de Peg. Então, nesse museu que ele trabalhava, dentro desse museu, o que ele via? Ele via as obras de Kandinsky. Ele ficava fascinado por aquelas obras. E outras obras que ele ficava muito fascinado, aquelas obras de grandes dimensões. Então, por isso que ele gosta muito do Diego Rivera. Diego Rivera era pintor mexicano que fazia grandes murais. Ele foi esposo da Frida Kahlo, que é muito conhecido da gente. E ele está nos Estados Unidos nessa época fazendo grandes murais. E ele também olha muito a questão das teorias de Carl Jung, essa coisa do interior. Nós tínhamos nessa época o surrealismo como o ápice do surrealismo dentro dos Estados Unidos. E, infelizmente, o Jackson Pollock ele tinha um problema com o alcoolismo, então ele estava procurando muita ajuda. E nessa procura da ajuda para poder se livrar desse vício, ele conheceu a obra de Carl Jung, né, e começou a ficar muito fascinado pela forma que ele abrangia os problemas. Então isso ele começou a trazer dentro dele como representar isso dentro da pintura, porque ele via uma similaridade entre o inconsciente e entre essa pintura real, já buscando exatamente uma coisa de uma forma mais abstrata, não tão figurativa. Vamos responder uma perguntinha do que a gente viu até agora? Em qual período da história surge o expressionismo abstrato? E em qual país aconteceu esse movimento? Acabamos de falar. Pensa lá, responde, estou aguardando você. Até daqui a pouco. Responderam lá, pessoal? Beleza, vamos em frente. 1943, ele produz um mural de 6 metros de largura na frente da casa de Peg Guggenheim e faz a sua primeira experiência numa temática que seria conhecida como action painting, uma inspiração do dripping de Max Ernst surrealista. Primeiramente, o que é o dripping? Dripping é o gotejamento, ou seja, quando você pega um pincel e goteja a tinta sobre a tela. Max Ernst, ele veio a ser um surrealista e ele que faz a invenção dessa nova técnica. Lembrando que o surrealismo foi o grande laboratório de inúmeras técnicas inventadas no período. Então, várias coisas que surgiram para a pintura e pegaram todos os períodos da pintura. Lembrando também que Peg Guggenheim ela foi casada com Max Ernst em um certo momento. Então, por isso que a Peg ela foi uma grande incentivadora do surrealismo e também do expressionismo abstrato que está surgindo agora nesse momento. Então, ele tem essa inspiração do dripping, só que em 1943 a própria Peg fala para o Jackson Pollock, já fala para ele, Jackson, eu preciso que você vá lá na minha casa e faça um mural para mim, tem um muro de 6 metros.
até sugestão do Marcel Duchamp, ele faz isso numa tela na frente desse mural, para que pudesse ser retirado quando fosse necessidade. Então ele vai fazer esse mural, só que ele encontra um bloqueio artístico. Sabe aquele bloqueio, aquela coisa que você chega na frente do papel e não consegue fazer nada, e fica lá, fica lá, fica lá? E ele fica lá pensando, e risca, risca, desrisca, apaga e risca, e não sai nada, não sai nada. E a Peg chega para ele e fala assim, Jackson, é o seguinte, teu prazo aqui está terminando, ou você faz hoje ou não faz mais, ou vou chamar outra pessoa para fazer. Daí ele fala, vou fazer. E quando ele fala que ele vai fazer, ele começa a buscar lá dentro dele o que ele vai fazer. Daí ele faz o quê? Ele pega o seu próprio corpo e usa o seu corpo como instrumento, parte dessa pintura. Ele faz a chamada action paint, ou seja, ele pega a tinta ainda num plano vertical, não horizontal, mas vertical, e ele começa a espalhar a tinta de forma muito veemente com os movimentos do seu braço. Ele começa a jogar tinta aqui, joga tinta ali, começa a trazer um movimento através do pincel e faz uma obra monumental que a Peg fica de frente daquilo, fica extasiada e fala, meu pai, que coisa linda. Então ele vê que foi uma coisa que relance e foi uma coisa muito forte e quando ele viu, terminou. Então foi uma coisa que veio com uma energia muito grande. E mais tarde ele faz a seguinte citação. Numa entrevista ele fala que aquela primeira experiência com o Action Paint, ele fala, foi como um estouro de vacas, cavalos, de búfalos, tudo sobre aquela superfície. Ou seja, aqui a obra Mulher na Lua contra o Círculo 43, só para você ver a evolução disso que vai se tornar o Action Paint depois disso. Ou seja, o que ele está citando nessa entrevista? Ele está citando que aquela energia que veio foi uma coisa que veio lá de dentro, que ele não começou nem a pensar muito, mas as cores e as formas vinham vindo na sua mente ao momento que ele ia fazendo os pincelados. Ou seja, ele ia exercendo aquele movimento com o corpo, ia jogando a tinta, trazendo, pegando, mudando a cor, e ele ia vendo a imagem se construir na sua frente. E ele era um espectador da pintura. Então, praticamente, como ele fala, ele cita nas palavras dele, a imagem se construía na frente dele, ele era um espectador daquela pintura. Então, isso impacta muito ele. E a Peg, vendo isso, ama. E isso foi o início do que a gente vai chamar exatamente do expressionismo abstrato. Uma coisa que vem de dentro e faz uma coisa de muito ação. Esse é o primeiro estilo dentro do expressionismo abstrato. E nós vemos que em 1947, Jackson Pollock abandona de vez o tradicional cavalete, graças ao dripping paint, ou seja, respingos de Max Ernst, que já falei, agora já aperfeiçoado por ele. Uma pintura performática com latas perfuradas e tintas e brochas largas e brochas largas de pintura. Ou seja, o dripping que ele tinha já visto do Max Ernst, ele achou genial. E vindo esse estilo que estava fazendo usando o seu corpo, que era o action, ele via assim, não, mas quando eu faço o action, eu jogo a tinta, mas muita coisa se perde porque ela está na vertical. Eu vou colocar na horizontal. E ele pega a tela com a própria moldura, com o próprio quadrado de trás e começa a pintar. Só que ele vê que aquela parte de madeira atrapalha ele, porque muitas vezes ele vê a necessidade de ele subir em cima da tela. Daí ele retira o requadro de madeira da parte de trás e só joga a própria tela ali. E ele começa a desenvolver o dripping, o gotejamento, com novas formas. Ele começa a pegar latas de tinta, furar e jogar as latas por cima da pintura. E começa a pegar brochas de pintura, que são aqueles pincéis extremamente largos, e começa a embebedar na própria tinta e começa a fazer o seu respingo de uma forma muito mais larga. Então ele começa a fazer a combinação entre traços largos, traços finos e os respingos. Dentro disso ele começa a fazer uma coisa muito mais rápida, e é quase que uma pintura teatral. Ele começa a se movimentar sobre essa tela. E como ele tinha tirado todo aquele quadrado de madeira por trás da tela, simplesmente a tela esticada, ele tem uma livre movimentação, ele começa a rotaciar toda a tela e começa a fazer uma obra que ele fica na posição da tela aqui, de repente ele fica aqui, daí ele fica aqui, então ele começa a ter uma multiangulação dessa tela e começa a dar um grande movimento e ele faz essa transformação através dessa nova técnica do dripping que ele desenvolve e ele dá esse teor mais performático nessa obra. Porém, Pollock não conseguia vender seus quadrados até que Hans Namuth, fotógrafo alemão, registra uma sessão de criação artística de Jackson Pollock e publica na mídia. Da noite para o dia, Jackson Pollock se transforma no seu celebridade internacional na pintura. Lembrando uma coisa, você lembra que eu falei para vocês que ele via lá no Museu do Solomon, ele via aquela coisa dos grandes murais de Rivera, ele já ficava muito apaixonado? Desse período do contrato que ele tinha com a Peg Guggenheim, que ele começou a ser exclusivo, que ele pôde deixar o museu, ele pôde trabalhar só com a pintura e se dedicar 24 horas, ele entrou num programa do governo americano de recolocação de trabalho e ele começou a fazer vários murais pelos Estados Unidos. E fazendo esses murais, ele começa exatamente a exercer essa coisa das grandes dimensões.
E quando ele começa a trabalhar exatamente com o dripping, que ele faz essas pinturas aqui, por exemplo, número 3, 1949, que essa aqui é a transformação, que é o novo estilo que ele tem agora, ele não faz essa pintura umas pinturas pequenas, mas ele começa a fazer grandes dimensões. Então, aquele embrião dos murais de Rivera fica dentro dele e ele só faz obras grandiosas. Uma obra de 6 metros por 3 metros, ou seja, coisas muito grandes. E nisso, com o espaço grande, ele começa a exatamente desenvolver essa performance do seu corpo. Então ele é obrigado exatamente a deslocar seu corpo sobre a obra para poder fazer o preenchimento dela. Veja bem, não existe espaço em branco. E aqui não existe nada passado, mas é só respingos. Então, tente imaginar o trabalho dele para ele cobrir toda a tela e toda a movimentação que ele faz para chegar nesse movimento. E isso foi uma inovação. Só que mesmo ele fazendo essa coisa tão inovadora, ele não conseguia vender. Porque o pessoal olhava e achava estranho. Até que esse fotógrafo faz o registro da obra dele, faz uma filmagem dele também, e quando o mundo vê como é que ele constrói a obra, daí pronto. Nisso, deu uma transformação na carreira dele. Daí, de 56 aos 44 anos de idade, Jackson Pollock se envolve no acidente. Voltando. De noite para o dia, depois desse registro, ele se torna uma celebridade internacional. Então, no primeiro momento da arte moderna, acontece uma pessoa que se torna uma celebridade. Essa celebridade significa que ele fica conhecido no mundo todo graças a essa movimentação. Então, as pessoas iam no estúdio dele para ver ele pintando, para ver essa movimentação dele. Até que, infelizmente, aqui um pedacinho do estúdio dele se movimentando, como ele fazia o processo. Isso aqui é uma tela pequena, gente. Ele tinha uma tela extremamente grande. Só que em 1944, Jackson Pollock se envolve num acidente de carro e falece no auge de sua carreira. Em seu enterro, William de Kooning, que era pintor também, e por muitos foi considerado o primeiro expressionista abstrato, ele mesmo deixa bem claro que o primeiro foi o Pollock, porque ele fala no enterro, ele quebrou o gelo para que o expressionismo abstrato pudesse aparecer. Ou seja, William Kooning, ele admite que Jackson Pollock ele foi o primeiro a trazer essa linguagem do expressionismo abstrato, ou seja, um expressionismo que não tem forma, totalmente abstrato, totalmente subjetivo. E aqui a gente vê a construção da obra dele, a forma que ele fazia, e isso em pequena dimensão. Fazendo um exercício, gente, vamos tentar mais ou menos fazer uma pequena análise? Veja duas pinturas, uma fase antes do Action Paint e uma fase depois do Action Paint. Veja as diferenças, analise elas e, se possível, escreva para mim que diferença você está enxergando nessas duas obras. Vamos lá, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Só lembrando, esqueci de citar, infelizmente a morte do Jackson Pollock, ele estava dirigindo e ele estava embriagado, por isso que ele se acidentou e acabou falecendo. Sua esposa, Lee Krasner, que também era pintora, ela deu continuidade nesse estilo e ela foi uma grande pintora e foi vamos colocar, uma grande promessa da pintura, que até hoje ela é muito conhecida. Dentro do expressionismo abstrato, agora nós temos dois estilos bem diferentes. Nós temos a pintura de ação, feita exatamente por Jackson Pollock, que é a Action Painting, uma pintura mais agitada, instintiva, aleatória. Nós vemos aqui uma obra. E nós temos agora os campos de cor, Color Fields, que é uma pintura mais calma, meditativa e mística. Então a gente vê que dentro do expressionismo abstrato, a obra em si ela vai evoluindo. Então nós temos o Jackson Pollock que faz essa coisa muito agitada, muito rápida, mas de repente uma vertente seguindo a linha dele, porque ele começou o movimento e outras pessoas começaram a ir atrás dele, mas começaram a fazer uma coisa mais calma. Aí começa esses campos de cor. E grande destaque nesses campos de cor, nós temos o Mark Rothko,
que foi de 1903 a 1970. E o Mark Rothko, inclusive, ele era uma pessoa assim tão sistemática que ele, quando ele ia expor na galeria, ele mostrava para os galeristas que forma ele queria que expusesse, qual a forma que teria que se expor, qual a posição, quais quadros tinham que conversar entre eles. Então ele fazia toda essa mostragem de montagem de quadros. Ele tem duas fases, uma fase muito alegre de começo e uma fase melancólica que é bem o final da sua carreira. Então nós vemos aqui dois quadros, duas fases diferentes, a alegre e a melancólica. Desculpa, a alegre e a melancólica. Infelizmente, o Rothko também ele acabou se suicidando no final de sua carreira. Foi uma grande perda para a pintura mundial. Mas nós temos agora dois estilos. Então nós temos os campos de cor e nós temos a pintura de ação, as duas vertentes do expressionismo abstrato. Agora, vamos fazer um exercício respondendo a seguinte questão no seu caderno. Quais são os dois estilos existentes no expressionismo abstrato? Cite as características do mesmo. Acabamos de falar. Cite os dois estilos e diferencie para mim como cada um trata a imagem da forma dela, ok? Fico aguardando. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Beleza. Agora eu tenho um desafio para vocês. Que tal passar a experiência de um pintor abstrato? Pense num tema e procure representá-lo sem uso de figuras. Use somente cores de uma forma solta e descompromissada. Desafio para vocês. Represente algo sem figura, somente usando cores e formas abstratas. Vai lá, eu fico aguardando o resultado. Quero ver o que vocês vão fazer. Até daqui a pouquinho. E aí, pessoal, fizeram lá? Estou curioso para ver. E o que nós vimos na aula de hoje?
Nós vimos o expressionismo abstrato. Teve o início com o Jackson Pollock, o qual criou o Action Paint e aperfeiçoou o Dripping Paint. Lembrando que o Action Paint surge quando ele vai fazer um mural na casa de Peggy Guggenheim, ele fica travado e de repente ele vê que ele tem que fazer alguma coisa naquele momento, ele não podia passar o prazo e ele começa intuitivamente jogar cor, ele se torna espectador daquela pintura, a pintura vai crescendo na frente dele e ele vê o potencial daquela coisa de utilizar o corpo como performático dentro da pintura. Então ele vê a movimentação do seu corpo, vai produzir uma pintura que o agrada. E ele começa a trazer subjetividade diante daquelas cores atiradas. E ele faz o quê? Ele pega o dripping de Max Ernst, grande autor surrealista, aperfeiçoa e transforma na pintura que foi ícone da obra dele, que é aquela pintura do Action Painting e do dripping aperfeiçoado por ele agora no chão. Então ele faz a tela no chão, grandes dimensões, fazendo um dripping aperfeiçoado, usando a performance do seu corpo para a construção dessas imagens. E nós vimos também que o movimento teve dois estilos, o Action Painting e o Color Field, ou seja, nós temos aquela coisa muito agitada do Jackson Pollock, mas nós temos também aquela coisa bem breve do Marty Rothko, que é exatamente os campos de cor. Esses campos de cor é uma coisa mais suavizada, mas faz uma boa diferenciação dos estilos diferentes, vertentes dessa obra do expressionismo abstrato. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham entendido a linha e a visão do abstrato e nos encontramos na próxima aula. Até, tudo de bom!